verdade. Eu vou falar o que Deus mandar eu falar, eu vou entregar. E se entrar no mesmo ambiente que eu estou, ou sai liberto, ou não entra. Aleluia. Porque eu sei quem eu sirvo. Amém. Eu sirvo ao Senhor dos Senhores. O nome dele é Jesus. Amém. Ele é poderoso para libertar. Eu sei de onde ele me tirou. Eu tenho compromisso com a palavra e com a verdade, não é com os homens. Amém. Então, irmãos, nessa noite, quero dizer para vocês, quem quiser me ouvir, que está me ouvindo com esse microfone, eu não tenho medo de você, Satanás. Não tenho medo de homens, eu temo ao Senhor. E eu não vou deixar de pregar a palavra dele. Eu vou continuar pregando a verdade. Irmãos, se você se sente mal nesse ambiente, se algo te faz passar mal, quando os louvores estão sendo cantados, a palavra é pregada, se você treme, algo acontece, vem aqui na frente. A gente vai orar por você. Porque o inimigo não pode ficar dentro de você. Ele precisa sair. Amém. Muitas pessoas têm vergonha da libertação. Mas é melhor você ser livre aqui dentro do que você continuar sendo apanhando por Satanás lá fora. Satanás nos envergonha, irmãos. Tem pessoas que não têm humildade para serem libertas. Tem pessoas que Deus quer falar e não quer ouvir. Foi o que aconteceu aqui. Eu fui entregar um recado da parte de Deus. Não quero ouvir e se manifestou. Mas eu tenho um recado para dizer para Satanás e para quem está aqui dentro. Se você quiser vir no próximo culto de segunda-feira, se você quiser continuar vindo, venha com a mentalidade de querer ser livre. E se eu chegar perto de você e algo você sentir te incomodar, saiba que não sou eu. É a presença que em mim eu carrego e faz tremer o mal que está por trás de você. Peça ao Espírito Santo para você ser livre. Nós precisamos ser livres, irmãos. Não dá para ficar o diabo entrando e saindo da igreja como se nada estivesse acontecendo. Ele não pode ter liberdade aqui. Por isso que todas as vezes que eu vou pregar, eu falo, aonde tiver um espírito imundo, eu amarro ele agora, em nome de Jesus. Porque o único espírito que vai ter liberdade vai ser o Espírito Santo. E eu sei porque eu falo isso. Amém? Eu vou continuar usando a autoridade do Senhor, mas é para te abençoar. A palavra que o Espírito Santo do Senhor me deu está no livro de 1 Samuel. Eu vou fazer algo aqui, irmãos, porque o Espírito Santo está me incomodando. Vou continuar falando. Eu fui chamar ela na porta de sem caráter, porque eu preciso ter vergonha na cara. Foi o que a pessoa me disse quando eu fui entregar algo da parte de Deus. Eu quero perguntar porque o Senhor está me incomodando, pastor. E o Espírito de Deus, ele é verdade. Em breve eu não estarei mais aqui, eu vou ter os meus filhos e as segundas-feiras vão estar nas mãos de Deus. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer com excelência o meu trabalho para Deus. Quero perguntar para a maior autoridade depois de Jesus aqui, que é a pastora. Se eu tenho caráter ou não tenho para poder pregar a palavra e se eu preciso tomar vergonha na minha cara. Se a pastora disser para mim que é isso é verdade. Irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu digo para os irmãos, me perdoem, vão para minha casa, porque uma coisa eu sei, eu tenho caráter. Mas se a pessoa disser a pastora disser o contrário, porque ela é a pastora, porque vocês vão sair por essas portas. Os cultos que geralmente eu não frequento vão estar acontecendo e vão estar falando ou continuar falando por trás de mim, porque falam mal de mim. E eu sei disso. E foi manifesto aqui. Mas quando vocês estiverem em outros cultos onde falarem mal de mim, eu quero que vocês digam que a pastora disse que eu não tenho caráter, ou a pastora disse que eu tenho caráter, porque Deus deu autoridade para ela e me considera segundas-feiras para poder pregar aqui. E se eu não tenho caráter, irmãos, eu não tenho coragem de falar com vocês, de pregar a palavra do Senhor, eu tenho vergonha na minha cara. Eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa e não pregar a palavra de Deus. Eu tenho dons e talentos, eu tenho inteligência, eu poderia ganhar dinheiro sem precisar vir aqui pregar no altar, porque eu não ganho dinheiro para isso. Inclusive, eu dou a minha cara a tapa e sou até ameaçada por Satanás e por pessoas que amam Satanás. Pastor, eu tenho caráter ou não tenho caráter para pregar a palavra de Deus aqui no altar? Porque foi essa afronta que eu ouvi lá fora. Irmãos, vamos aprender. Isso serve para vocês de lição. Aprendam a andar na luz como Cristo na luz está. Por mais difícil que sejam, às vezes parece um papelão. Não. A melhor coisa é ter verdade, ter caráter. Não fale mal de ninguém pelas costas, fale pela frente. Se você não suporta alguém, peça para Deus te libertar, te tratar. Eu posso ter essa forma de ser, mas é dessa maneira que o Espírito do Senhor me usa. Eu não uso de engano com a igreja, eu não uso de engano com ninguém. Sim, eu estou aqui para fazer o que Deus me chamou para fazer. Queira Satanás
mais ou não. E ele vai ter que me engolir, porque o lugar dele é debaixo dos meus pés. Glória a Deus. A palavra que o Senhor me deu está lá no livro de 1 Samuel. E sim, eu me perdoo, irmão, que foi usado pelo inimigo para falar de mim. 1 Samuel, capítulo 3, diz assim. Saiba disso, irmãos. Seu comportamento é uma pregação. Eu não precisaria pregar agora aqui, porque o meu comportamento é uma pregação. Aprenda isso onde você estiver. No seu trabalho, na sua casa, fale a verdade, lance luz nas trevas, tenha caráter, que é o que o diabo não quer que a gente tenha. Caráter. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e ele disse: eis-me aqui. A maioria das pessoas conhece essa passagem que vai falar sobre Samuel. Samuel, ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença aonde muitos já haviam se contaminado e se corrompido. Quando Deus vai conceder a Ana a graça de engravidar, a graça de gerar, é porque a nação de Israel, os seus líderes espirituais já haviam se contaminado, já haviam se corrompido. E Ana vai fazer um pedido ao Senhor, ela vai orar a Deus e vai pedir um filho. Ana roga um filho ao Senhor e o Senhor concede a ela mais do que um filho. Deus concede a ela um juiz, concede um homem cheio do Espírito Santo, concede a Ana um homem que tem caráter. Aleluia. Samuel tinha caráter, o que aquilo que os filhos de Eli não tinham. Os filhos de Eli estavam em cima do altar, rolando e deitando com a presença de Deus, e Eli não fazia nada. Até que chegou um tempo, como foi lido aqui sobre o tempo, o pastor falou sobre o tempo. Chegou um tempo onde o Senhor disse: basta. O Senhor disse: chega de fazerem no meu altar qualquer coisa, chega de fornicarem, adulterarem a minha palavra, chega de usarem o meu altar para as suas próprias vontades. Eu tenho Samuel. Aleluia. Quando as coisas elas vão mal, quando as coisas estão de mal a pior, parece que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Ele sempre tem um Davi, ele sempre tem um Samuel. Porque antes que a lâmpada se apague, o Senhor, Ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, o Senhor vai manifestar a glória dele. Antes que a lâmpada se apague, o Senhor vai mostrar que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem a providência que eu e você nós precisamos. Nessa noite eu quero dizer para você: não deixe a sua lâmpada apagar. Talvez você já esteja deitado no sono da indolência, quase dormindo. Mas se a lâmpada ainda estiver acesa, existe uma voz, que é a voz do Senhor que irá falar contigo. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, esteja apenas disposto para ouvir a voz de Deus. Irmã, eu não consigo entender e discernir a voz do Senhor. A voz de Deus parece a voz de um homem. A voz de Deus parece às vezes a sua voz. A voz de Deus às vezes parece a voz da irmã missionária, mas é a voz de Deus. Aleluia. Deus está chamando Samuel. Samuel não conhece Deus. Ele estava trabalhando para Deus, ele estava no altar, ele estava exercendo o seu sacerdócio, mas ele não conhecia Deus. Quantos estão servindo, ministrando, pregando, sentados aí, mas não conhecem o Senhor? Até que chega um momento que o Senhor se manifesta com a sua voz. Samuel ouvia a voz de Deus, e ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, do sacerdote. E o Senhor chama a Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel vai dizer: oi, Eli, eis-me aqui. E o profeta vai dizer: eu não te chamei, volta a dormir.
E novamente o Senhor vem a Samuel. Samuel, Samuel. E aí Samuel vai dizer: sim, eis-me aqui, para o profeta Eli. E o profeta Eli vai dizer: eu não te chamei, Samuel. Volte a dormir. Samuel, Samuel. Novamente a voz do Senhor chama o seu profeta. Ele vai até o homem, porque a voz de Deus parece com a voz de homem. Sim, eis-me aqui. E aí ele vai dizer: eis-me aqui. E aí vai dizer o profeta: eu não te chamei, volte a dormir. Quero dizer uma coisa para você. Eli tinha um ofício, mas estava dormindo. Eli tinha um ofício, mas não tinha mais os seus ouvidos abertos para discernir a voz de Deus. Eli tinha um ofício, mas ele não discerniu de primeira que foi o Espírito Santo que chamou o profeta Samuel. E quando ele vai até Eli, ele tem que ir algumas vezes até que Eli se lembre: opa, quem fala assim é o Senhor. Se já não sou eu que estou chamando Samuel, o Senhor o está chamando, o está convidando. Às vezes nós queremos ouvir algo da parte de Deus com quem já ouviu e teve intimidade, mas não tem nada de Deus para nos oferecer. Às vezes nós queremos discernir uma visão de Deus com quem já foi cheio do Espírito Santo, mas não é mais. Eu quero dizer para você e te encorajar nessa noite: tenha você intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Samuel aproveitou o tempo que ele pôde ensiná-lo, mas chegou um tempo que o Senhor queria caminhar a sós com Samuel. Não era mais por intermédio do ministério do profeta Eli. Não era mais com ele. Olha só, Samuel, o que eu tenho contigo, eu tenho algo separado, algo diferente. Não é mais por intermédio do ministério de Eli. Eu quero que você aprenda e desenvolva a ter relacionamento e intimidade com o meu Espírito. Às vezes o Senhor vai falar com a gente, não conseguimos discernir que é o Senhor. E aí precisamos que o Senhor use alguém, talvez até uma mula, para falar com a gente, que é Ele que está falando com a gente. Espírito Santo, não estou entendendo nada, parece uma sensação, parece uma emoção, parece uma voz, parece um sentimento. É o Senhor que está falando com você. Aleluia. Só que nós não conseguimos acreditar, não conseguimos crer que um Deus tão grande tem acesso a alguém tão frágil, tão pequeno, tão pecador como eu e você. Sim, Ele tem acesso a mim e a você através da sua palavra, do seu Santo Espírito. Ele tem acesso a você porque Ele te criou. Ele te deu matéria física, Ele te deu um corpo espiritual antes dessa carcaça física que nós temos. Ele te deu uma alma. Sim, Ele tem acesso a você. Agora vai de você liberar o acesso total para Ele, ou de você deixar o Senhor do lado de fora. Vai de você dar para Ele toda a sua audição, o seu entendimento, o seu comportamento para o Senhor, ou você vai fechar a porta. O Senhor vai falar na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você deixar eu falar com você, eu não quero só falar com você, eu quero ter intimidade com você. Tem muita gente ouvindo a voz de Deus, mas não tem intimidade com Ele. Samuel ouviu a voz de Deus, mas Samuel ainda não tinha intimidade com o Senhor. Talvez você entre aqui segunda, terça, quarta, quinta, domingo, sábado. Você consegue ouvir a voz de Deus, porque o Senhor tem usado profetas para falar com você, mas você ainda não tem intimidade com o Senhor. O Senhor está te convidando. Eu não quero você só um ouvinte de segundas-feiras, domingos, quartas-feiras ou quintas-feiras. Quero ter relacionamento e intimidade com você. Eu quero bater a porta.
E eu quero saber que você vai abrir para eu entrar e ceiar com você. Amém. Aproveita enquanto Deus está falando com você nessa noite. A lâmpada ainda está acesa. Não deixe a sua lâmpada apagar. Irmã, eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a palavra. Eu não consigo nem sequer. Eu não consigo nem crer que eu ainda sou filha, filho de Deus. Antes que a lâmpada se apague, diga para ele: eis-me aqui. Antes que a lâmpada se apague, diga para ele: Senhor, fala, que tua serva, teu servo ouve. Talvez, geralmente, quem está dormindo vai dizer para você: dorme de novo. Eu acordei 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu não entendi nada. Eu não queria ir no banheiro, eu não queria fazer nada. Eu acordei e não consegui mais dormir. Quem está morto, quem está dormindo já vai dizer para você: volta a dormir. Mas quem tem o Espírito Santo vai dizer para você assim: olha só, o Senhor está querendo falar contigo. Só fala para Ele: eis-me aqui. Aleluia. Mesmo que você não tenha palavras para orar, você não tenha lágrimas para chorar, coloca o seu joelho no chão e fala: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer comigo, mas eu estou aqui. Não deixe a sua lâmpada apagar. Não deixe as preocupações da vida te tirarem do lugar da oração. Não deixe o Espírito Santo se afastar de você. Diga para o Espírito Santo: eis-me aqui. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, fale para Deus: Senhor, eu não tenho intimidade, nem sei como era ouvir a tua voz, mas se é o Senhor que está falando comigo, me dá experiências com a tua presença. Se é o Senhor que está falando comigo, Deus, me dá experiências. Fala comigo de maneiras que eu saiba que é o Senhor. Eu lembro que assim que eu me converti, uma oração que eu aprendi, eu comecei a fazer, eu comecei a falar com Deus. Fala comigo de maneira que eu saiba que é o Senhor que está falando comigo. Eu sou meio tonta, meio lerda, Deus. Eu não sou tão espiritual. Eu não te entendo, Deus. Senhor, fala comigo de maneira que eu saiba que é o Senhor que está falando comigo. Aleluia. E que não reste dúvidas que é o Senhor que está falando comigo. Comece a pedir nessa noite para Deus: Senhor, eu não entendo muita coisa da Bíblia. Eu não sei muitas coisas do mundo espiritual, mas Deus, se é o Senhor que está falando comigo, me faça discernir que é o Senhor e que não é homem. Parece meu coração, Deus. Parece minha voz. Às vezes eu ouço a voz da missionária Kátia pregando e parece ela. Mas Deus, é o Senhor. E se é o Senhor, me faça discernir que é o Senhor que está falando comigo. Mais do que eu e você queremos ter relacionamento com Deus, Deus quer se relacionar com você. Aleluia. Samuel não foi até Deus. O Senhor foi até Samuel. Mas enquanto Samuel não entendia que era Deus que falava com ele, o que foi que ele continuou fazendo? Ele continuou ministrando. Às vezes nós nos cansamos do lugar da oração, nos cansamos da igreja. Porque, poxa, eu queria que Deus falasse comigo igual Ele fala com a irmã Sônia, igual Ele fala com a irmã Kátia, igual Ele fala com o Diego, igual Ele fala com a... Esqueci seu nome. Viviane, eu ia chamar ela de Andressa. Desculpa, eu todas as noites. Quero que Ele fale comigo, igual Ele fale com a Vivi. Lembre-se de uma coisa, entenda uma coisa. O Espírito do Senhor estava falando comigo nessa tarde sobre algumas passagens bíblicas que eu estava me edificando e me alimentando no Espírito. Cada profeta é peculiar. Todos eles são diferentes uns dos outros. O profeta Elias tinha uma capa. João Batista comia mel silvestre e gafanhoto. E se vestia de pelos de animais. Se você for olhar Samuel, a sua mãezinha trazia as roupinhas para ele e levava para ele. Cada profeta tem uma particularidade, uma pessoalidade. Como é que você quer que Deus fale com você igual Ele fala comigo? Talvez se você ouvisse o Senhor falar com você igual Ele fala comigo, você não fosse gostar, você não iria entender. Talvez você fosse achar que você é louco, você é maluco. Mas Ele deu uma alma, um entendimento e uma vivência para cada um. Deus fala comigo e Deus fala com você.
Agora, a forma que é descodificada a mensagem, descodificada a voz do Senhor, para que você entenda que é Ele, é diferente. A forma que Ele descodifica a mensagem para eu entender que é Ele, é de uma forma. A maneira que Ele descodifica a mensagem que Ele fala com você é de uma outra forma. Agora nós precisamos entender que Deus fala. Se você for pegar o sistema operacional de um Android, é diferente de um telefone da Apple, do iPhone. É completamente diferente. Você está com um telefone, com um iPhone, e você pega um Samsung ou vice-versa, você fica todo embananado. Porque é completamente diferente. Por que você quer viver para Deus, andar com Deus, ouvir a Deus, da mesma forma que outra pessoa opera de uma maneira completamente diferente de você? Você vai ficar perdido, embananado, você não vai entender nada. Deus quer falar com a gente. Aleluia. Só que o nosso sistema operacional é particular. É individual de cada um. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Efésios, se eu não me engano, que o Senhor liberou dons aos homens. E liberou os dons segundo aquilo que era bom para o corpo de Cristo, bom para a igreja. O Senhor deu uns para pastores, evangelistas, profetas. O Senhor deu a cada um para uma função. E se o Senhor deu cada um para uma função, significa que cada um entende, ouve e transmite a mensagem de uma forma diferente. Se você for ver um pastor pregando, ele não prega como eu, é completamente diferente. Eu sou uma missionária, uma evangelista, a minha pregação é diferente de um pastor. A minha pregação é diferente, talvez, de um profeta. Não é igual, porque eles decodificam a voz de Deus de uma maneira diferente segundo os seus ministérios. Deus se revela para eles de uma maneira diferente. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele fala para Jeremias, mas já fala isso para Jonas. É diferente. São dois profetas, mas cada um com uma mensagem, com uma visão de Deus. Ele não fala assim como o apóstolo Pedro. Se você for ler as cartas do apóstolo João, ele escreve sobre o amor. Você lê João, você vê sobre o amor. 1 João, 2 João, 3 João, fala sobre o amor, sobre a unidade, sobre amarmos uns aos outros. Fala sobre o amor de Deus por ele, por nós. E por mais parecido que o apóstolo Pedro fale, não é igual. Por mais parecido que seja a fala do apóstolo Paulo, não é igual. Todos os apóstolos, mas eles tinham experiências e vivências completamente diferentes um do outro. A sua vida também vai interferir na maneira que Deus fala com você. Por exemplo, eu tive uma forma de trabalho, eu trabalhava, digamos que na área administrativa, antes de servir o Senhor, trabalhava em grandes empresas. E a forma que Deus fala comigo muitas vezes sobre questões de RH, recursos humanos, coisas assim, enfim, coisas que eu conheço. O Gabriel é skatista. Deus fala muito com ele através de manobras de skate, ao ar livre. Ele vai na pista de skate, vê os amigos andando de skate, e Deus fala com ele, usando a vivência dele. Deus vai usar a sua vivência para falar com você. Mas isso não faz sentido, faz sim. Jesus, quando ele ia pregar, ele pregava ao ar livre, o que ele ia dizer? Olhem para os céus. Aleluia. Olha só a erva do campo. Olha os pássaros. Ele vai usar coisas naturais, coisas simples, coisas que os olhos dos homens podem alcançar para eles compreenderem a mensagem. O intuito de Jesus nunca vai ser falar algo para você que você não entenda. Todas as vezes que você estiver perto de alguém que queira dificultar mais o Evangelho, como pode ser o Espírito Santo? O Evangelho é simples. Na verdade, o Evangelho não é muito simples. Então, para ficar simples, ele vai trazer uma mensagem de maneira que você possa compreender no reino espiritual. Porque não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil abrir mão do seu próprio eu. Não é fácil abrir mão do seu caráter. Não é fácil abrir mão de si mesmo para servir a Jesus e carregar a sua cruz. Não é
fácil. Por isso que o Senhor vai usar mensagens que de alguma maneira vai simplificar para que você possa entender a mensagem de Deus. Às vezes olhamos para alguém que tem a unção de Deus, as visões do Espírito Santo de Deus, que manifesta a glória dele de uma forma que olhamos, caramba, mas isso parece muito complexo, isso é muito difícil. Para você se manifestar da maneira que a pessoa se manifesta, sim, é complexo, sim, é difícil. Por quê? Porque essa pessoa tem um modo operacional que não parece com o seu. Ou seja, não espere que você vai pregar igual a irmã Cátia. Não espere que você vai ser usado por Deus como eu sou. Você vai ser usado por Deus segundo o seu sistema operacional. Iremos buscar o mesmo Deus. Podemos estar no mesmo ambiente de glória, mas a forma que Ele vai se revelar e manifestar a glória dEle através de mim e através de você vai ser diferente. Porque a palavra do Senhor diz que somos membros do mesmo corpo. Por acaso o pé se parece com a mão? Não. O joelho se parece com o seu fêmur? Não. Os meus olhos se parecem com os meus cabelos? Não, assim somos nós, diferentes uns dos outros. Então para de se frustrar porque parece que Deus não fala. Ele fala. Foi você que não disse, eis-me aqui. Foi você que não passou tempo na presença dEle. Foi você que não disse para o Senhor, Deus, fala comigo e me ajuda a discernir o som da tua voz. Parece eu, mas é o Senhor. Deus, o que o Senhor quer, Senhor, através daquilo que o Senhor está falando comigo. Não é que Deus fala só com a irmã que prega, com a irmã que fala, com a pastora que Deus entrega algo para você. É que Deus fala com essas pessoas dizem assim, está difícil de entender quem está falando comigo, está difícil de entender o que Ele quer, mas Senhor, eis-me aqui. Só falta isso, em você colocar o joelho no chão. Só falta isso, em você pedir ao Espírito Santo, Jesus, me dá discernimento para que eu entenda. Me dá, Deus amado, discernimento para que eu saiba, Pai, para que eu interprete o som da Tua voz. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer você entender que é muito mais que canções. É muito mais que você ouvir uma pregação. O que você está fazendo com as mensagens que você ouve aqui segundo o Espírito? E olha que o Espírito Santo fala bem explicado. Uma das coisas que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, quando eu entendi que eu seria uma ministra da sua palavra, eu falei, Deus, eu não sei falar. E eu não posso tocar as pessoas. Eu não tenho esse poder, porque a tua palavra diz que quem convence é o Espírito Santo. Eu não posso convencer ninguém. E o Espírito Santo me ajude a ministrar de forma que as pessoas entendam o que eu estou falando. E saibam aplicar em suas vidas o que foi falado pelo Senhor e não por mim. Você entrou aqui com uma necessidade, eu não moro com você. E mesmo que eu morasse com você, como eu moro com meu esposo, convivo com ele, eu não sei lá no fundo do que ele precisa. Por mais que eu tenha um bom relacionamento de intimidade, nós sejamos amigos um do outro, tem coisas que só o Espírito Santo pode extrair de dentro dele. Tem coisas que ele precisa ouvir que eu não sei que ele precisa ouvir. E assim com você, eu saio da minha casa e eu falo, Espírito Santo, eu não sei o que essas pessoas precisam. Na maioria das vezes eu sento aqui e eu nem sei o que eu vou pregar. Quase pego o microfone sem ter uma mensagem. E o Senhor muitas vezes me dá a mensagem aqui dentro. Para falar com você. Para te ajudar. Para te aconselhar. E nessa noite, a resposta de Deus para a sua vida, ó, aproveita enquanto a lâmpada está acesa. Não deixe a lâmpada se apagar. Não deixe a luz do mundo se apagar. Você é a luz do mundo. Não deixe o mundo ficar em trevas porque você não tem coragem de acender a luz dentro de você. Você é o sal, você é a luz. Você precisa estar conectado à fonte. A sua fonte não sou eu. Eu não tenho essa capacidade. Eu te ajudo a se manter iluminado.
Eu te ajudo a se manter próximo à fonte, mas a fonte é Ele, para que você não apague a sua luz. Antes que a lâmpada se apague, volta a orar. Antes que a lâmpada se apague, pergunta para Deus o que significa aquela profecia que você recebeu. Antes que a lâmpada se apague, pergunta para Deus por que Deus se manifestou da maneira que Ele se manifestou hoje aqui. Antes que você perca a sua paciência, atravesse aquelas portas e nunca mais volte, achando que Deus não fala com você. Antes que a lâmpada se apague, faça alguma coisa. Antes que o Senhor pare de usar profetas para dizer para você o que você tem que fazer. Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai parar de usar profetas para falar com você. Porque Ele já entendeu que você não quer ouvir a voz dEle. Tem momentos que Deus usa vários vasos para a gente, mas tem horas que nós não ouvimos a voz de Deus. Você pensa que é porque Deus não quer falar? É porque Ele é tão educado que Ele sabe que você não quer ouvir. E na maioria das vezes Deus fala com a gente o que a gente não quer ouvir. Porque Ele quer nos libertar. Aleluia. Antes que Deus pare de te enviar a lugares onde tem a glória dEle, faça alguma coisa com a sua vida espiritual. Antes que você fique entregue aos demônios que te perturbam, faça alguma coisa. Aleluia. Antes que esses demônios fiquem te perturbando, você não dorme. Você acorda e é perturbado dia após dia, mas você não está fazendo nada. Quando Deus fala, não é Deus que está falando comigo. Deus vai falar com Caim antes de matar Abel. E vai dizer para ele assim, olha, cuidado com o sentimento que já está na tua porta. Caim ouviu a voz de Deus ou não ouviu? Ouviu. Ele ouviu ou não ouviu? Ele ouviu? Ouviu. Mas o que foi que ele fez com a voz de Deus? Ele calou a voz de Deus para ouvir o seu malvado coração. Para de ouvir o seu malvado coração e começa a ouvir a voz de Deus. Para de matar Abel. Sabe quem é Abel nessa noite? O bom tesouro do seu coração. O homem mau tira tesouros maus do seu coração, mas o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Caim é o mau tesouro, o Abel é o bom tesouro. Para de matar Caim, o mau tesouro que está em você. Os bons tesouros que Deus tem colocado em você, porque simplesmente você escolhe fazer o mal e não o bem. Todos os dias nós temos escolhas. Ainda que a escolha seja fazer o bem e ser esbofeteado, eu escolho fazer o bem e ser esbofeteado. Porque eu aprendi com meu Deus. Eu aprendi com Cristo. Faça o que o Senhor te manda fazer. Faça, por mais que te custe, aquilo que o Espírito Santo te manda fazer. O que custava Caim dizer não para ele, sim para Deus? O que custava? Ele não seria o primeiro assassino da Bíblia, mas ele escolheu ser o primeiro assassino, inclusive assassino do seu irmão. Nós escolhemos matar o mal ou matar o bem. A quem você tem matado? Cuidado, pode ser a sua última oportunidade de ouvir essa mensagem. Não sei se é a minha última oportunidade de pregar para você aqui, mas eu sei que talvez pode ser a sua última oportunidade. Então, antes que a lâmpada se apague, faça alguma coisa. Amém? Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com você. Senhor Espírito Santo de Deus, nessa noite queremos te agradecer pela tua voz. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue se manifestando neste lugar. Pai, que a partir de hoje, tudo aquilo, eu falo como um profeta que eu sou, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está em trevas, desde o altar à porta, eu peço que o Senhor manifeste. Como a tua palavra disse, antes que a lâmpada se apague. Antes, Senhor, que a tua palavra pare de ser falada aqui
aqui, ó Deus, que o Senhor mostre a verdade. Tudo aquilo que está oculto, Pai, aonde estiver um trabalho, uma feitiçaria, uma palavra contrária, um espírito de contenda, uma divisão, Pai, que o Senhor revele, porque Tu és Deus. Pai, toca nas mentes, nos corações dos meus irmãos, Pai, porque o Senhor os fez. Pai, e aonde houver, Pai, um engodo das trevas, revela. Seja no trabalho, na igreja, na sua casa, Espírito Santo de Deus, lança a luz nas trevas. Não nos deixe ficar na mentira, Espírito Santo. Não deixa, Pai, que o adversário segue nossos olhos, Pai. Como o apóstolo Paulo orava, eu venho orar, como está o livro de Efésios. Abra os olhos, Senhor, do nosso entendimento. A tua igreja precisa de entendimento. A tua igreja precisa de visão. A tua igreja precisa de revelação. Pai, abra os olhos dos teus profetas neste lugar. Abra os olhos dos teus filhos espirituais. Abra os olhos da tua igreja, Senhor. Pai, antes que a lâmpada se apague, que o Senhor faça alguma coisa. Deus, como ministra que foi escolhida para a última hora, Deus, para despertar a noiva do Cordeiro. Pai, eu quero te pedir, Senhor, antes que os filhos de Eli dominem os altares, levanta Samuel. Antes que os filhos de Eli dominem os altares, a tua casa, para fazer o que eles querem, levanta, Senhor, profetas com caráter como Samuel. Espírito Santo de Deus, e aqueles profetas que estão dormindo, acorda eles, Deus. Acorda o sono como o Senhor acordou Jonas, Pai, porque existe uma Nínive para ouvir arrependimento. Senhor Espírito Santo, não deixa, Senhor, os filhos de Belial dominarem a tua casa, porque a tua casa será chamada casa de oração. E uma vez mais, Senhor, eu quero te pedir, Pai, toda afronta, toda mentira, toda inveja, toda hipocrisia, tudo que estava oculto durante anos aqui, Pai, seja repreendido pelo poder do nome, do sangue de Jesus. Guarda-nos, esconde-nos, e por mais difícil, ó Pai, que seja ouvirmos a verdade, nos dá capacidade, ó Deus, de ouvirmos a verdade, vivermos a verdade e pregarmos a verdade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Não se esqueça do que Deus falou com você neste lugar. Não se esqueça do seu papel, não só na casa de Deus, mas na sociedade. Você é alguém que Deus chamou para ter caráter. Você é alguém que Deus chamou para ter verdade. Você é alguém que Deus chamou para andar na luz. Seja a luz em meio às trevas. E as trevas irão odiar a luz que há em ti. Mas resista ao diabo. E o diabo fugirá de nós. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.